Fala, meus poetas e poetisas, tudo bem? Como vão vocês? Eu gostaria já de começar pedindo desculpas pela demora para sair esse vídeo, mas é porque a gente estava fazendo umas mudanças no cenário aqui, como vocês podem ver. Eu coloquei algumas coisas que não tem muito a ver com a literatura, porque futuramente eu pretendo falar sobre isso, sobre música também. Porque como vocês podem ver, tem alguns discos aqui, outro aqui. Também tem um Atari ali, porque eu também pretendo falar sobre períodos históricos, como anos 80. Mas isso é bem mais pra frente, tá? Por enquanto a gente vai ficar só nos escritores mesmo. No Poetizando Escritores de hoje, nós vamos falar sobre ele, o grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho até um livro dele aqui, Antologia Poética, certo? Esse livro é muito interessante mesmo, tem alguns dos melhores poemas dele, tipo, E Agora José, sabe? Tinha uma pedra no meio do caminho, essas coisas, esses poemas. Mas, peraí, mas então, futuramente essa prateleira vai ficar mais cheia de livros, porque eu vou comprar mais livros para ler, né? Porque ler é muito bom. Mas vamos ao que realmente interessa, falar sobre Carlos Drummond de Andrade, certo? O Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, um contista e também um cronista, ao contrário do que muitos pensam. Muitos pensam que ele foi apenas um poeta, mas não. Ele também produziu contos e crônicas, certo? Ele foi considerado um dos maiores poetas brasileiros da época do modernismo, certo? Ele foi um poeta modernista, certo? Ele foi o precursor do que a gente chama de poesia de 30, com a sua obra publicada, alguma poesia, certo? Ele nasceu em 1902 em Itabira do Mato Dentro, em Minas Gerais. Ele foi poeta, contista e cronista. Ao contrário do que muitos pensam, porque muitos pensam que ele foi apenas um poeta, mas não. Ele também produziu contos e crônicas. Ele foi um dos maiores poetas brasileiros da geração modernista, certo? Ele foi o precursor do que a gente chama de poesia de 30 com a obra Alguma Poesia. Ele nasceu em 1902 em Itabira de Mato Dentro, em Minas Gerais, certo? Numa casa bem simples assim. Ele era filho de fazendeiros. Já gostaria de agradecer a Rachel Coelho e o Felipe Alisson por terem me ajudado, porque eles me deram o tripé que está sustentando a câmera agora e o microfone que faz esse áudio ficar tão maravilhoso assim, porque antes estava horrível. Mas enfim, muito obrigado mesmo. Ele era descendente de uma família de fazendeiros tradicionais da região. O Drummond foi o 9º filho do casal, que se chamava Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade, certo? Desde pequeno ele demonstrou um grande interesse pelas palavras e pela literatura. Em 1916 ele ingressou no colégio em Belo Horizonte. 2 anos mais tarde, ele foi estudar no internato jesuíta no Colégio Anchieta, no interior do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, sendo laureado em certames literários. Em 1919, ele foi expulso do colégio jesuíta por insubordinação mental ao discutir com um professor de português. Assim, ele retornou para Belo Horizonte e, a partir de 1921, começou a publicar seus primeiros trabalhos no Diário de Minas, certo? Ele se formou em farmácia na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, mas não exerceu a profissão. Graças a Deus. Já pensou se Carlos Drummond de Andrade fosse um farmacêutico? Em 1925, casou-se com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos. O nome do primeiro filho era Carlos Flávio, que nasceu em 1926 e viveu apenas meia hora, e Maria Julieta Drummond de Andrade, que nasceu em 1928. Em 1926, começa a ministrar aulas de geografia e português nos ginásios sul-americanos de Itabira e trabalha como redator-chefe do Diário de Minas. Um dos seus poemas mais conhecidos é No Meio do Caminho.
Ele foi publicado na Revista de Antropofagia de São Paulo em 1928. Na época, foi considerado um dos maiores escândalos literários do Brasil. Para quem não se lembra desse poema, eu vou recitar um trecho dele. Aliás, vou recitar ele inteiro. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Certo? Então esse poema causou o maior escândalo porque muitos críticos literários disseram que aquilo não era um poema, e sim uma provocação, certo? E isso é uma das coisas que eu mais gosto no Carlos Drummond de Andrade, que ele nos ensinou aquilo que a gente chama de provocação poética, certo? Aquilo que provoca o leitor, sabe? A querer entender o que o poeta quis dizer com aquilo, certo? Muita gente não gosta disso, depende do seu gosto literário, mas tem muita gente que se sente atraída a ler mais graças a essas provocações poéticas que incitam o leitor a ver se no final do poema vai ter a resposta para essa charada, essas coisas, certo? O Drummond trabalhou como funcionário público durante grande parte da sua vida e se aposentou como chefe da seção da DPHAN após 35 anos de serviço público. Em 1982, com seus 80 aninhos, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Drummond faleceu no dia 17 de agosto de 1987 no Rio de Janeiro. Morreu com 85 anos, poucos dias após a morte de sua filha, a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade, que foi citada anteriormente, que era sua grande companheira, certo? Mas o Drummond foi um grande poeta brasileiro, certo? Ele inspira muita gente, ainda inspira, inspirou, certo? E vai inspirar graças às suas inovações poéticas, certo? A sua profundidade. Quem já leu algum poema dele sabe como é Drummond, certo? É realmente instigante, é realmente interessante que você leia algum livro do Drummond. Não precisa ser um grosso que nem esse aqui, Antologia Poética. Pode ser qualquer outro livro que você encontre, que seja do tamanho que te agrade, do jeito que te agrade, certo? Mas é isso. Tem algumas curiosidades sobre a vida do Drummond que eu achei muito interessante selecionar aqui para vocês verem, darem uma olhada, certo? Com uma notória importância na cultura brasileira, o Drummond foi considerado um dos maiores e mais influentes poetas brasileiros do século XX. Algumas homenagens a ele estão na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com a estátua Dois Poetas, e na cidade do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, a estátua conhecida como O Pensador. O documentário Poeta de Sete Faces, de 2002, esse documentário, para quem quiser saber, retrata a vida e a obra de Drummond. Ele foi escrito e dirigido pelo cineasta brasileiro Paulo Thiago, então quem quiser dá uma olhada lá. Dentre os anos de 88 e 90, a imagem do Drummond esteve representada nas notas de 50 cruzados. Então, naquela época você ia comprar uma coisa por 50 cruzados, tinha lá estampada a imagem do Drummond na nota, certo? Realmente interessante isso. Enfim, galera, era isso. Duas curiosidades aí sobre o Drummond. Quem quiser procura o documentário, quem quiser procura um livro dele, quem quiser procura qualquer coisa sobre o Drummond, porque realmente vale a pena. Ele foi um grande escritor e poeta, e cronista e contista. Mas então, eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Eu dei uma mudada aqui, né, no cenário. Não sei se ficou muito grande o cenário, mas eu acho que ficou bom. Se vocês não gostarem é só comentar, tem aí
os comentários, dependendo da rede onde você está vendo isso. Mas é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido. Se inscrevam, compartilhem, curtam esse vídeo, por favor. Comentem se necessário, certo? E é isso. Muito obrigado. E até o próximo vídeo que vai ser escolhido por vocês na enquete do Facebook, certo? Muito obrigado.